Boa tarde a todos, boa tarde, quase boa noite. Estou aqui fixando os comentários. Boa tarde a todos, boa noite. Vamos entrando. Eu já estou aqui porque eu nem saí da cadeira. Estava no outro evento aqui. E vamos dar início aí a esse debate, a essa celeuma que se instalou de uma hora para outra. Enquanto o pessoal chega, quem está aí na nossa... Deixa eu ver se eu consegui fixar esse coisa aqui. Deixa eu ver se eu fixei o comentário. Acho que fixou, né? Não fixou não. Fixou não, gente. Comentário. Deixa eu ver se eu fixo esse comentário. Tentei aqui. Vários amigos aí, vários colegas entrando, colegas advogados, doutora Kátia, doutora Magda, doutora Késia. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque muita coisa pra gente discutir, a gente só tem uma hora, porque mais de uma hora é cansativo. Gente, para quem está entrando, boa tarde a todos. Nós estamos a pedidos. Eu desde ontem, aliás, ontem foi quinta-feira, mas já a movimentação aí no cenário político, a movimentação aí nas mídias sobre feriadão, vai ser um feriadão só no Rio, vai ser um feriadão só em Niterói, e se for só no Rio, se for só em Niterói, nós vamos ser invadidos, a nossa região vai ser invadida por isso. Bom, o fato é que, como tem trabalhadores daqui que trabalham no Rio, trabalhadores que estão trabalhando de forma virtualizada e que moram lá, mas que estão em casa, isso tudo surgiu muita dúvida, e em razão dessas dúvidas, hoje de manhã então, quando esse decreto foi publicado ontem à noite, no dia 24, muitas dúvidas, recebi muitas dúvidas de pessoas, de clientes, de alunos, de contabilistas. Então nós preparamos aí esse bate-papo aqui para tentar interpretar essa norma. Na verdade, gente, nós não temos a pretensão de tirar todas as dúvidas, porque essa norma estadual, ela tem muita insegurança jurídica, mas a gente vai tentar. Deixa eu ver se eu fixo esse comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário aqui. Eu sabia fazer isso. Deixa eu botar outro nome aqui. Feriadão. E aspectos trabalhistas. Gente, acho que agora fixado. Feriadão e aspectos trabalhistas. Kátia Cardoso, todos que estão entrando aí, Rosângela. Bom, gente, volto a dizer, vamos tentar destrinchar junto. Vocês podem fazer as perguntas, eu não sei se eu vou conseguir ler todas. Eu pedi a Daniela, minha filha, para captar essas perguntas e tentar mandar aqui para mim. Não sei se vai ser possível. Mas se eu não conseguir responder a contento, vocês enviem para o direct do Instagram do BRM, que depois a gente tenta entender. Vamos lá, temos muita coisa para falar. Obviamente que nós não vamos fazer uma análise aí das questões políticas do lockdown, se é necessário, se não é necessário, nas questões sanitárias. Nós não vamos entrar nesses pormenores, porque esses pormenores, que não são tão pormenores, é um tema muito grande, se era bom, se não é, no mérito nós não vamos discutir. Se
devia ou não devia fazer esses 10 dias de afastamento. O que nós vamos tentar aqui, nesse tempo que a gente tem de... Eu estava fazendo live aí que passava de 1 hora que o Instagram não derrubava, mas ele sempre derruba com 60 minutos. O fato é que nós vamos tentar interpretar a lei 9224 de 24 de março de 2021, portanto essa lei do governador do estado do Rio de Janeiro, ela foi publicada ontem à noite e tem um decreto que segue trazendo maiores explicações, né? Tirando os aspectos políticos das divergências entre governadores e o presidente nacional, tirando as divergências entre o prefeito do Rio de Janeiro e o governador do estado, abstraindo essas divergências, muitas dúvidas surgiram. Vejam, quais as perguntas que me fizeram? Professora, eu posso antecipar as férias, já que férias agora pode ser fracionada em até 3 vezes, eu posso aproveitar esse período então e dar férias para o empregado, que vai ter férias que já estão vencidas? Posso dar férias nesse período? Outra coisa, se eu precisar trabalhar, esse feriado eu tenho que ser pago em dobro? E o que é pagamento em dobro? E essa é outra questão. E outra questão também que vem surgindo e aquele empregado que eu vou contratar depois? Bom, eu acho que aí a gente já está querendo inventar muito. Quem vai contratar depois, vamos deixar para depois, porque a gente nem sabe amanhã qual vai ser as novidades que vão surgir. Mas várias questões têm nos surgido. Trabalho remoto, quem está trabalhando em casa, é feriado, não é feriado? Bom, primeira coisa que eu quero dizer, a norma, como toda norma, que é feita de forma assodada, ela traz uma insegurança jurídica. E essa norma, por todas as razões, por toda a conjuntura da pandemia, por toda a conjuntura do crescimento, o crescimento da pandemia, da Covid, ela foi uma norma que foi rapidamente pensada. Então, portanto, por essas características, ela tem insegurança jurídica, ela tem um texto confuso, um texto que traz pra gente bastante dúvida, muito mais dúvida do que, na verdade, certezas. E o que essas dúvidas surgem? Essa dúvida, ela vai trazer consequências lá na frente, quando esse empregado sai da empresa e que ele vai ingressar na justiça e pedir seus direitos. Mas não é só isso. Ele traz desconforto entre o empregado e o empregador no momento de tomar as suas medidas. Então vamos lá para a interpretação dessa lei. Eu abri ela aqui e, primeira coisa, ficam antecipados os feriados do dia 21 e 23 de abril, Tiradentes e São Jorge. Então, a primeira medida dessa lei é antecipar feriados do mês de abril. Não foram todos os feriados. 2 feriados do mês de abril foram puxados para esse período aí de 10 dias que emenda com a Semana Santa. Então nós temos 2 feriados que foram antecipados, né? Excepcionalmente para os dias 29 e 30 de março. Então ele antecipou esses feriados e criou 3 feriados. Que feriados são esses que foram criados? Nenhum. Não é um feriado de 7 de setembro, não é um feriado estadual, não é um feriado que já existia no calendário, não é um feriado federal. Ele simplesmente foi criado, é um feriado estadual, essa lei ela vale para o estado do Rio de Janeiro e não é um feriado que vai
ficar permanente no nosso calendário. Ele vai vigorar para esse período de contenção da contaminação do Covid. Então, o objetivo é evitar a aglomeração, a circulação de pessoas, a circulação de trabalhadores para conter a disseminação do vírus. Então, a lei tem um objetivo que é explicado no decreto, qual seja conter a circulação do vírus. Então, primeiro ela puxa para esses 10 dias que começam amanhã, no dia 26, dos feriados do mês de abril, e institui outros 3 feriados a nível estadual que não vão ficar permanente no calendário. Então, quando é que começa? Estou com o meu calendário aqui na mão, que é um calendário, obviamente, que tem arte nele, né? Então, ele vai dizer o seguinte: os feriados do dia 26 e 31 de março e 1º de abril. Ficam antecipados os feriados do dia 21 e 23 de abril, que é Tiradentes e São Jorge, para os dias 29 e 30 de março. 29 e 30, minha gente, é segunda e terça-feira da semana que vem, que é a Semana Santa, Mas, quando ele cria os feriados, ele cria a partir do dia 26, que é amanhã. Então, 26, sexta-feira, segunda, terça, quarta e quinta. 2 antecipados e 3 criados. Sexta-feira já é feriado mesmo, porque é Sexta-feira Santa, feriado da Paixão, dia 2. Acontece que sábado, dia 3, não é feriado. E também não foi considerado feriado o dia 27, sábado agora. Então, nós temos a primeira questão aí a se discutir. Então, sábado não é feriado. Não, não é feriado. O outro sábado também não é feriado. Não, não é feriado. Então, quer dizer que algum trabalhador pode trabalhar, ter feriado nesses dias e trabalhar no sábado, no meio desse feriado? Pode. Dependendo da atividade, pode. Bom, essa é a parte mais simples da interpretação da legislação. Estabeleceu feriados. Bom, eu vou pular para a questão relacionada a feriado. Onde que está a legislação de feriado? Aqui foi uma legislação municipal, estadual. Ela instituiu feriado. Mas a lei de feriado, gente, é uma lei de 1949. É a lei 605. O feriado não está na CLT. Olha que coisa doida. Não está na CLT. Pode ser criado. Pode ser criado. Então, só é considerado feriado aqueles religiosos ou feriados, ou federais. Fora disso, não é considerado feriado. E essa mesma lei, 605, de 1949, ela diz que o feriado, quando trabalhado, ele deverá ser pago. E quando pago ou compensado com folga. Então, nós temos a primeira questão aí a ser dirimida, a ser analisada. Depois nós vamos para quem pode ou não trabalhar, quais são as atividades estabelecidas aqui. Então, o feriado, regido pela lei 605 de 49, não sofreu nessa lei do governo do estado do Rio de Janeiro, 9224, de ontem, 24 de março, nenhuma mudança quanto ao fato de que vai ser trabalhado ou não vai ser trabalhado, se vai ser pago ou se não vai ser pago. O que ele disse é o seguinte: decreto feriados. Ponto. Se esse feriado for trabalhado,
o empregado tem direito a ter uma folga compensatória ou a receber esse dia. Normalmente se faz aquela confusão, é o dia em dobro. Dobro não é triplo. O que é dobro? O empregado que já ganha aquele salário mês, e quando ele tem um feriado, como por exemplo esse feriado de São Jorge e esse feriado do dia 21 de Tiradentes, o feriado dele já está pago dentro daquele salário mês, certo? Mas se ele trabalhar e não compensar com folga, o empregador deverá remunerar com 100%. O que é 100%? O dia inteiro. 100% é o dia inteiro. Quanto custa o salário dia daquele empregado? Toma-se o salário mês, divide por 30, vai achar o salário dia. Então, se esses feriados não forem compensados, eles deverão ser remunerados, certo? Dessa forma. Bom, muitas atividades estão optando, nós mesmos hoje tivemos que tomar decisão no escritório. Bom, vamos fazer o quê? O pessoal que trabalha, né, que é empregado, vamos dar folga, depois vai começar a ter bastante trabalho, porque vamos ficar 10 dias fechado, né? Como é que nós vamos fazer? Bom, nós fizemos uma separação. Uma vai trabalhar sexta e segunda, e a outra folga. E a outra vai ter folga. Essa que vai trabalhar segunda, sexta e segunda, nós vamos dar folga para ela quando vierem os outros feriados que coincidirem com uma quinta-feira ou com uma terça, e nós vamos dar a folga na sexta ou na segunda-feira no meio de feriado. Essa foi a alternativa que nós encontramos, mas cada empresa vai encontrar a sua alternativa. A empresa pode dar folga numa quarta, numa quinta, numa sexta, no mês seguinte, daqui a 2 meses, né? Então, ou dá folga, ou concede folga, ou vai pagar, ou concede folga, ou vai pagar esse dia dessa maneira dobrada, como eu expliquei, mais um dia trabalhado. Até aí tudo bem, gente? Até aí ficou claro? Bom, essa é a interpretação do feriado estadual e aqueles antecipados para o estado do Rio de Janeiro. Sabemos que tem outros estados que também criou essa legislação, mas nós estamos falando da lei 9224 de março de 2021. Então ele instituiu esse feriado. Agora, nós temos uma complicação. Que está no parágrafo único do artigo 3º, que são algumas exceções que a gente vai tentar entender a cabeça do legislador e qual é a intenção da lei. Toda lei deve ser interpretada nas suas diversas formas de interpretação, literal, teleológica, histórica, né? Então aqui a gente tem uma interpretação de ordem também social, não podemos fazer uma interpretação literal. Mas o parágrafo 3º, passando essa questão de definir o que é feriado e entender a lei de feriado, como eu disse, a lei de 1949, nós vamos entender esse artigo 3º e seu parágrafo único. Diz assim: o disposto nos artigos 1º e 2º, qual seja o disposto no artigo 1º e 2º, antecipação e criação de feriados nesse período que nós falamos. Desta lei não se aplica às unidades de saúde, segurança pública, assistência social e serviço funerário, além de outras atividades definidas como essenciais. Eu vou utilizar a lei de greve para a gente entender o que são atividades essenciais, embora o decreto ele também estabelece o que pode e o que não pode funcionar.
Bom, e tem o parágrafo único que diz o seguinte: o disposto no caput desse artigo se aplica às atividades de trabalho exclusivamente remota. O que é o disposto no artigo 3º? O que é o disposto no artigo 3º? Que os feriados não vão se aplicar às unidades de saúde, segurança pública, assistência social e serviço funerário. Gente, qual é a dúvida que está instalada? Se para essas pessoas não é feriado, por quê? Ou se essas pessoas, esses trabalhadores, esses segmentos profissionais, aí a doutora Débora entrou, se esses segmentos profissionais vão trabalhar. Porque veja bem, vamos interpretar a lei. Ele estabelece o que é feriado, mas ele não diz no artigo 1º, nem no artigo 2º, que categorias abrange esse feriado. Ele diz o seguinte: para o estado do Rio de Janeiro, eu crio 3 feriados e antecipo 2. Para o estado do Rio de Janeiro. Todo o estado do Rio de Janeiro. E no artigo 3º ele diz o seguinte: o disposto no parágrafo 1º, ou seja, a criação desse feriado, não se aplica às unidades de saúde, de segurança pública, de assistência social, de serviço funerário, além de outras atividades definidas como essenciais. Nós sabemos que essenciais eu fui buscar na lei de greve, que é a lei 7783 de 89, sobretudo no seu artigo 10, que vai dizer o seguinte: são consideradas atividades e serviços essenciais. Água, esgoto, assistência médica hospitalar já está lá, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, ou seja, farmácia, supermercado, funerários, transporte coletivo, tratamento de esgoto e de lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substância radioativa, processamento de dados ligados a serviços essenciais. Esses, segundo a lei de greve, são as atividades essenciais que eu localizei no nosso ordenamento jurídico como sendo para dar um suporte a esse parágrafo 3º que diz: o disposto nos artigos 1º e 2º desta lei não se aplica às unidades de saúde. O que significa dizer? Que essas unidades de saúde vão continuar funcionando nesse período que vai de amanhã, o chamado feriadão de 10 dias, que vai de amanhã, dia 26, até o dia 26, até o dia 3, até o dia 2. Dia 2, que é sexta-feira, eu estou com o calendário aqui na mão, até o dia 2 de abril, que é o chamado feriadão. Bom, também não se aplica, segundo o parágrafo único, às atividades de trabalho exclusivamente remotas. O que é exclusivamente remota? Exclusivamente remota são aqueles trabalhos em que o trabalhador não se movimenta, ele não precisa ir até a empresa, ele vai trabalhar de onde ele já está, da casa dele. Por exemplo, esse serviço aqui, administrativo, de água e de esgoto, de gás e de combustível, se for uma parte administrativa que ele possa trabalhar remotamente, não se aplica o parágrafo 1º e o artigo 1º e o artigo 2º, porque ele pode trabalhar remotamente. Agora, se esse trabalhador, ele trabalha em teletrabalho, mas ele precisa se deslocar da casa dele para ir para a empresa, é o feriadão. Então, minha gente, qual é a interpretação que a gente começa a fazer? E eu preciso que vocês também me ajudem a interpretar. 2 questões surgem aí. Doutora Débora, 2 questões surgem aí. Primeiro, que não vai fazer feriadão. Vamos primeiro definir isso. Não faz feriadão, por força do artigo 3º desta lei do governador do estado, as atividades
consideradas essenciais: saúde pública, assistência social, serviço funerário, e aquelas que eu fui buscar na lei de greve, que são consideradas atividades essenciais: água, energia elétrica, hospitais, funerário, transporte público, esgoto, lixo, telecomunicação e supermercado, trocando em miúdo, supermercado e farmácia. Ok? Então essas vão funcionar. Podem funcionar, segundo o decreto, a lei do governador do estado. Bom, aí eu faço um parênteses para dizer, mas o governador do estado, ele disse que cada município tem a liberdade de fazer medidas mais restritivas ainda do que essa. Então, se, por exemplo, o município de Cabo Frio, o município de Macaé, ele entender por fazer um lockdown completo, fecha tudo. Nenhuma farmácia pode atender, nenhum supermercado pode atender, só se for para atendimento assim de delivery, né? O município pode fazer. Essa liberdade ele deixou para os municípios. Tanto que o município de Cabo Frio e alguns outros já estabeleceu a barreira. Só entra trabalhador daqui para essas atividades, só entra trabalhador, só entra morador e aqueles que já tinham reserva de hotel. Mas é um aspecto que a gente não vai adentrar. Bom, aí fica aquela dúvida. Agora vamos para aquela questão. Essas atividades aí, que são consideradas atividades essenciais, essas atividades que são consideradas atividades essenciais, e esse trabalhador de energia, de água, qual é a compreensão que nós vamos ter? Que ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar em feriado. Certo? Certo, doutora Débora? Ele vai trabalhar. Pode funcionar supermercado, pode funcionar farmácia, pode funcionar postos de gasolina, pode funcionar transporte público. E pode aquele trabalhador essencialmente remoto. Porque se aplica o disposto desse exclusivamente às atividades remotas. Então aquele trabalhador que já está em casa, que não sai, que não vai na empresa, também, em princípio, não se aplica a esse parágrafo 1º, parágrafo 2º. Então qual é a interpretação que eu faço? Doutora Débora está me dizendo aqui que ela entende que para essas pessoas não é considerado feriado. Então se essas pessoas trabalharem, se essas pessoas nessas atividades trabalharem, elas não precisam receber em dobro. Essa é uma análise. Essa é uma análise. Mas acontece, doutora Débora, que o artigo 1º, ele diz: fica instituído excepcionalmente em função da Covid feriado esses dias, mas excepciona desses feriados, dessa antecipação desses dias, essas atividades que nós citamos. Então nós temos duas interpretações para fazer. Se nós formos fazer uma interpretação absolutamente literal, como a doutora Débora fez, o entendimento é de que para essas atividades, e eu junto aí nessa interpretação o artigo 10 da lei de greve, que para essas atividades não é feriado. Para essas atividades não é feriado. Se para essas atividades não é feriado, esse trabalhador então, doutora Débora, quando chegar no dia de Tiradentes, né? Como é que nós vamos fazer? Olha o nó aí dado. Então, para as atividades essenciais, lixo, supermercado, transporte público, só para a gente fazer aqueles, né, esse recorte, quando chegar em feriado de Tiradentes e no feriado de Tiradentes e de São Jorge, eles vão estar de folga. Né? Porque o que o prefeito, o governador, ele antecipou. Então esse feriado ele não vai ter mais no calendário
do Estado do Rio de Janeiro na época própria. Né? Se ele não vai ter mais no calendário do Rio de Janeiro na época própria, se ele não vai mais ter no calendário do Rio de Janeiro na época própria, a interpretação que a gente vai dar é que é feriado esse período do dia 26 até o dia 2 de abril. Se é feriado dia 26 até o dia 2 de abril, esses trabalhadores nas atividades essenciais que foram excepcionados por força do artigo 3º, eles vão estar trabalhando então em feriado. Porque veja bem, aí nós estaríamos, doutora Débora, diante de uma questão que vai ter uma rota de colisão com a Constituição Federal. Por isso que a interpretação, a hermenêutica jurídica, ela não pode ser um olhar restrito para aquela norma. Porque, veja bem, ela tem que estar em consonância com a Constituição Federal. O que a Constituição Federal ela fala? Princípio da isonomia de tratamento, princípio da igualdade de tratamento. Porque, veja bem, quando é um feriado de 1º de janeiro, quando há um feriado de Natal, quando há um feriado de Sexta-feira Santa, de 12 de outubro, que são os feriados nacionais, segundo a Lei 605 de 1949, o transporte público funciona. Os setores de farmácia funcionam. O setor de energia elétrica funciona. Os setores funerários funcionam. E o que acontece com esses trabalhadores? Eles vão tirar folga ou vão receber esse dia na forma dobrada. Então eu faço uma análise aí conjuntural, eu faço uma análise segundo a perspectiva da igualdade de direitos advinda da Constituição Federal, que não é só um dispositivo, ele é um princípio. A igualdade de direitos, o princípio da não discriminação, da isonomia de tratamento, ele é um princípio, ele é um valor e não é só uma norma. Se ele é um princípio, se ele é um valor, ele tem que irradiar nos sistemas legislativos infraconstitucional. Vocês estão entendendo a análise que eu estou fazendo? Estou fazendo desde ontem. Estou fazendo desde ontem, não. Eu só fui ler isso aqui agora de tarde, porque não tinha publicado, tinha publicado. Eu estava a manhã inteira envolvida em outra atividade, saí de uma atividade agora para entrar na nossa, e eu não tive muito tempo, eu li rapidamente, mas eu estou fazendo uma análise conjuntural. Então, doutora Débora, quando eu penso isso, a doutora Kátia está aí, a doutora Bianca está aí, e eu não estou conseguindo ler tudo, mas quando eu penso o seguinte, Marilda, quando ele antecipa, quando ele estabelece feriados no estado do Rio de Janeiro, ele estabelece para todo mundo. Ele não diz assim, eu estabeleço feriado para... Ele vem no parágrafo 3º e diz assim, o disposto no caput desse artigo, o disposto nos artigos 1º e 2º desta lei, não se aplica às unidades de saúde, segurança pública, assistência social, etc. Tal. O que ele está querendo dizer isso? Antecipação de feriado? Pode ser. Pode até ser. Eu não antecipo feriado para essas e essas categorias. Mas quando ele cria feriados, ele não pode criar feriado só para um segmento profissional. Ele não pode criar feriado só para um grupo de trabalhadores. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? E aí que está instalada a insegurança jurídica. Bom, então, qual será a saída disso daí? O próprio trabalho remoto. Nós hoje tivemos uma questão aí na própria universidade. Quando era um decreto só do Rio de Janeiro, nós temos professores do Rio, da Tijuca, da Barra. Doutora Bianca, entende assim comigo? Isso aí eu fiz um debate, eu queria mesmo fazer um Zoom para todo mundo debater.
Quando foi feito dessa forma, nós ficamos naquela celeuma. E os professores de Cabo Frio? E os professores do Rio? Eu tenho aluno do Rio, eu tenho aluno de Cabo Frio, eu tenho aluno da Barra, eu tenho aluno de todo lugar na graduação, mas eu dou aula na pós-estrito também. Então, como é que ficaria isso? Né? Então, a universidade hoje, ela decidiu que eu estou em trabalho remoto, mas pode ser que algum segmento da universidade tenha que ir presencialmente em alguma base física para botar alguma coisa para andar, até porque quando o nosso sistema cai, precisa ter gente aí para ajudar. Então a própria instituição, ela ficou nessa dúvida. O meu trabalho é remoto enquanto professora. Se eu sou remoto, eu caio nesse parágrafo único aqui. Porque trabalho remoto é aquele em que o trabalhador, ele trabalha de onde ele estiver, na casa dele, dentro de um avião, ele não vai à sede da empresa, né? Então, o que a instituição fez? Ela disse, bom, então vamos dar também feriado para todo mundo. Porque se trabalhasse, teria aquela interpretação de pagar em dobro. Então, bom, o debate que eu faço, e eu não tenho uma posição fechada, mas eu tenho indícios, eu tenho pistas, por uma análise sistêmica, por uma interpretação sistemática, a partir da Constituição Federal, de que quando o governador do estado ele institui feriado, e ele institui 3 dias de feriado, ele não pode excepcionar categorias de trabalhador, sob pena de violar o artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio absoluto da isonomia de tratamento ou da não discriminação. Essa é a leitura que eu faço, essa é a interpretação que eu faço a partir dessa conjuntura. Agora, o que me parece... Bom, aí vamos para o que está atrás da vontade do legislador. O que me parece que está atrás da vontade do legislador é que ele quis dizer o seguinte: atividades essenciais, gente, não pode parar. Não pode parar farmácia, não pode parar supermercado, não pode parar serviços funerários, não pode parar transporte coletivo, porque aquele que trabalha em serviço funerário, ele precisa se locomover, ele vai se locomover de transporte coletivo ou não. As atividades de saúde de um modo geral, não pode parar nada, por razões óbvias nesse contexto. Tratamento e abastecimento de água, de energia, de gás e de esgoto, também pelos mesmos fundamentos de que algumas atividades precisam funcionar, senão também seria o caos. Telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas. Então, segundo o meu olhar para a vontade do legislador, ele quis dizer o seguinte: não é que eu estou discriminando categoria, não. Doutora Kátia, me ajude a interpretar assim. Não é que eu estou discriminando categoria, não. Porque se eu fizer isso, a Constituição Federal vai com a sua espada na minha cabeça. Não posso fazer isso. O que eu estou dizendo e que não vai ser feriadão, essas atividades não podem parar nesse período em que eu criei 3 feriados e eu puxei 2. Olha, eu puxei 2, agora eu tô fazendo um teatrinho, né? Eu puxei e criei um feriadão para nós contermos a circulação e a disseminação do vírus da Covid nesse momento em que há um colapso do sistema hospitalar em todas as cidades, em toda a capital do Rio de Janeiro. É isso, gente. Eu entendo, doutora Débora, eu fiz essa interpretação literal. A interpretação literal é a que a doutora Débora está fazendo. Mas o sistema interpretativo, a hermenêutica jurídica, a gente tem que usar diversas formas de interpretação. Essa que a doutora Débora faz é a literal. Se eu olhar de forma
pura e simples, o texto de lei, eu vou concordar com a doutora Débora. Mas se eu fizer uma análise sistêmica, eu vou discordar da doutora Débora, porque eu vou utilizar o princípio e o valor que está previsto na Constituição Federal da não discriminação. Como eu vou discriminar algumas categorias da concessão de feriados? Quem concorda comigo? Então aí, doutora Débora, eu começo a olhar que a vontade do legislador foi dizer o seguinte: gente, quem pode ficar em casa, as atividades que podem ficar em casa, sobretudo serviços, sobretudo comércios de roupas, comércios de rede hoteleira, que vai funcionar de forma muito restrita aqui em Cabo Frio, rede hoteleira, transporte aéreo não vai fechar, porque é transporte público, então e aqui tem um decreto, vamos aqui para o decreto, gente. Nesse mesmo dia, saiu o decreto, eu ainda quero falar sobre férias rapidamente. Nesse mesmo dia, saiu o decreto do governo também, que diz o seguinte, feriadão, um decreto aqui, decreto 47.540 desse mesmo dia, tentando esclarecer. E o decreto diz assim: reconhece a necessidade de manutenção da situação de emergência no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então aqui ele também dá uma pista de qual é o motivo, qual é o sentido dessa lei. E ela diz o seguinte, fica suspensa a permanência de indivíduos nas praias em todo o estado, sendo proibido o banho de mar. Fica suspensas as atividades. Então, atividades que definitivamente não vão poder funcionar. Casa de show, espetáculo, boate, arena, casa de festa, clubes sociais, parques temáticos, eventos culturais, festivais, feiras de negócios, exposições, eventos corporativos, congressos, eventos de caráter social, tais como casamento, boda, nem isso pode ter. Quem marcou casamento nesse período, gente, descasa. Ou não casa, ou casa lá pra frente, mas com uma condição: tem que convidar todo mundo que tá aqui. Todo mundo que está aqui nessa live vai ter que ser convidado. Eventos em ambientes abertos, tais como parque, que eram atividades que já estavam voltando aos poucos. Já estava podendo ter casamento, já estava podendo ter eventos em ambientes abertos. E esse decreto, ele proíbe para esses dias essas atividades. Então eu fico pensando o seguinte: ele proíbe terminantemente essas atividades. E decreta feriado de 3 dias e mais 2, o chamado feriadão aí de 10 dias. Então é importante a gente ler, e ele ainda vai mais: compreende os locais descritos no caput desse artigo: ruas, praças, parques, meios de transporte coletivos, individuais, passageiros, repartições públicas, hospitais, supermercado, etc e tal. Então veja, a intenção do legislador foi evitar a circulação e a disseminação do vírus, ok? Então nós tivemos aí 2 interpretações, uma literal, e a doutora Débora ela faz a interpretação literal e é correta, mas nós temos que entender a vontade do legislador. Mesmo porque, ainda por uma questão de uma lógica, o que a gente vai fazer nos feriados, se a gente considerar que não é feriado, para essas atividades, por exemplo, transporte público, sistema de energia elétrica, água e esgoto, nesse período, então eles vão ter o feriado do dia 21 de abril e do dia de São Jorge? Então esse feriado tem ou não tem? Como é que é? Aí a gente também seria uma hipótese que, no meu ver, derruba a tese da interpretação literal. Mas tem uma outra questão que me veio ontem, que eu acho que essa é muito mais simples, essa é bem simples da gente resolver. Aí, doutora Kátia, que é advogada que faz muito empregador, me veio essa pergunta ontem. Um advogado e um empregador me ligou perguntando: doutor, eu vou aproveitar e vou dar férias, já que preciso fechar
meu escritório de contabilidade, já que eu preciso fechar meu consultório dentário, minha clínica, já que eu preciso fechar minhas lojas de roupa, loja de sapato, loja de R$1,99, já que eu não vou poder funcionar isso, eu vou dar férias. Vou dar férias de 3 dias, afinal de contas, férias, depois da Lei 13.467, ela passou a ser fracionada. Tem gente enviando solicitação para participar do vídeo. Gente, basta seguir o BRM Curso que vai participar aí, que vai assistir a live, tá? De qualquer forma, ela vai ficar gravada, vai para o canal do YouTube do BRM e vai também para gravada no Instagram. Bom, doutora Kátia, se o seu cliente fez essa pergunta, nós, obviamente, vamos responder o seguinte: não pode antecipar, conceder como férias. Não pode conceder como férias. Por que não pode conceder como férias? Por 3 motivos muito beabá que está nos artigos 129 seguintes, que é o capítulo da CLT e diversas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho que tratam do tema férias, né? Então, às vezes a gente precisa ir lá e ler, porque muitas dessas súmulas já se encontram aí na própria CLT. A primeira delas, por que eu não posso dar férias? Primeiro, gente, que a lei foi sancionada ontem pelo governador do estado. Foi sancionada ontem. Ontem, quinta-feira. Então, nos termos do artigo 134 da CLT, estou olhando aqui só para não fazer uma confusão de qual é o artigo, dos termos 135, as férias devem ser comunicadas ao empregado com 30 dias de antecedência. Claro que tem empregado que vai comprar uma passagem, aí ele pode comprar uma passagem para ir lá para as Bahamas. E muitos outros empregados querem só planejar o seu descanso de forma mais simples. Mas ele precisa de planejar. Onde que está isso? Artigo 135 da CLT. Mas não é só isso, não. Poderia essa lei estabelecer um parágrafo 4º, um parágrafo 5º e dizer textualmente, literalmente, poderá o empregador nesse período considerar os dias como sendo de férias. Então, se o empregador assim não fez, não cabe ao intérprete fazê-lo. Além de não caber nós, intérprete, fazê-lo, nós vamos ter que utilizar a métrica do artigo 135 da CLT. Mas há mais. O artigo 134 da CLT estabelece que quando o empregado vai entrar de férias, além dele ser comunicado com 30 dias, ele precisa receber antecipadamente o salário dele daquele período de férias acrescido do terço constitucional. Isso a gente está só relembrando para dizer que, respondendo a esses empregadores e a alguns colegas que ficaram na dúvida, a gente usa uma análise aí. Não tem na lei. Se não tem na lei, eu não posso usar. Se não tivesse na CLT, eu ia também pensar no princípio da proteção, que é o princípio desdobrado no princípio da norma mais favorável. Nós temos uma norma que textualmente estabelece a forma como essas férias deverão ser concedidas, o artigo 135 e o artigo 134. E esse artigo 134, ele tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, 450, que não foi alterada. Quer dizer, lei não altera a súmula, mas que não caiu, porque não está em colisão com a Deforma Trabalhista 13467, que ele diz o seguinte: é devido pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137, quando, ainda que usufruída na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no mesmo diploma legal. Esse prazo previsto é fazer esse pagamento de 2 dias antes. Tá? Então a gente tem que ficar antenado. Então, eu acho que essa aí
é a dúvida de somenos importância. Por que não pode coincidir com férias? Primeiro que férias não pode, segundo a lei, começar em feriado. Não pode iniciar em feriado, não pode iniciar em domingo, em repouso, dia do repouso do empregado. Primeiro que já não pode coincidir. A gente tá aí fazendo discussão. Eu adoraria estar numa mesa redonda presencialmente, batendo um papo. Agora eu vou fazer uma provocação, doutora Débora, doutora Magda, doutora Kátia. Vamos continuar esse debate regado a um bom vinho aqui na minha casa? Não hoje, porque não vai dar tempo, mas fica aí a proposta lançada aí, doutora Bianca, doutora Kátia, doutora Débora, doutora Magda e quem mais quiser vir. Fica aí a provocação. Eu adoro as divergências, porque são elas que nos enriquecem, né? Não pode iniciar férias, Carolzinha. Ô, Carol, é você, né? Saudade. Não pode iniciar férias antes do feriado, não. Não é isso. É que as férias não podem coincidir com o dia de feriado, né? Então o empregador não pode dar férias amanhã. Amanhã é feriado, segundo essa lei. Quem quer vir? Venham todos. Venham todos. Então, gente, por essas razões, férias, coincidir o período de férias, e nem aviso prévio, tá? Se o empregador desanimou e disse assim, gente, dessa vez, se eu não fechei as minhas portas no ano de 2020, com esse feriadão, eu não posso vender meu cachorro quente, não posso abrir meu hotel, não posso abrir meus restaurantes, não posso abrir meu teatro, não posso abrir meu show, dessa vez eu fecho, vou dar aviso prévio ao meu empregado amanhã. Também não pode. Cristina Freitas, você sempre é convidadíssima para tudo. Aliás, você tá me devendo, Cristina, tá devendo aquele almoço com aquele papo, hein? Haja vinho. Haja vinho. Bom, então, gente, nem aviso prévio pode coincidir com feriados, nem o início do aviso prévio, nem juntar férias nesse feriadão. Acho que isso aí é a forma mais pacífica. Bom, eu vou acrescentar aqui como atividade essencial, primeiro que eu usei a lei de greve para a gente destrinchar a atividade essencial. E aonde que está isso? Artigo 10, para quem chegou agora, da lei 7783 de 89, porque eu tinha que achar um sistema legislativo para nos socorrer. Eu tinha que achar um sistema legislativo para a gente ampliar essa compreensão aí. Mas também eu vou usar aqui uma outra categoria, que não é atividade essencial. É proibido a essa atividade fazer greve. Quem são, gente? Os militares. Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Se a gente vai usar que as atividades essenciais, por analogia da lei de greve, eu vou usar também que não cabe aos militares fazerem qualquer paralisação nesse período aí, desse chamado feriadão de 10 dias, por interpretação analógica do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, segundo o qual a essa categoria é proibido fazer greve. Bom, nós estamos fechando essa live, porque live, o Instagram ele corta. Ele andou, como eu andei fazendo muita live no ano passado, ele me deu crédito de continuar aí mais de 1 hora. Mas eu não sei se ele vai continuar. Eu vou dizer para quem precisar, mande alguma pergunta pelo direct, que eu vou distribuir as perguntas. Doutora Kátia, doutora Bianca, doutora Magda, doutora Débora. Bom, então, gente, qual a conclusão que a gente chega? Férias não coincide, foi antecipado feriados, os feriados sempre que trabalhados são pagos em dobro, lembrando que dobro não é o triplo, o dobro se ele já ganha aquele dia,
Se ele já ganha aquele dia, ele vai ganhar mais um dia, não é isso, doutora Débora? Então é triplo, é em dobro. O feriado pode ser pago ou pode ser compensado. Isso daí eu acho que está resumidamente pacífico. Ele criou 3 feriados e puxou 2. Quais são esses 2? Especificamente os 2 feriados do Rio de Janeiro. Um que é só para o estado do Rio de Janeiro, que é São Jorge, e o outro que é Tiradentes, que é o feriado nacional. Então ele puxou esses 2 feriados. Mas o que não é pacífico, e a gente vai ter que usar nós vamos ter que usar a interpretação, o sistema de interpretação, né? Se a essas categorias previstas no artigo 2º, 3º e o trabalhador remoto, exclusivamente remoto, se para eles esse período não é considerado feriado. Ou a intenção do legislador é dizer que eles podem continuar trabalhando a despeito de ser feriado. Bom, eu fico com essa segunda tese, mas eu vou explicar de novo. Eu fico com essa segunda tese, mas apenas por uma interpretação sistêmica de que a Constituição Federal, ela não excetua, ela proíbe, ela veda o princípio, ela veda a discriminação. E a isonomia de tratamento prevista na Constituição Federal de 1988, ela não é só uma norma, ela é um valor e ela é um princípio. Se ela é um valor e se ela é um princípio, não me parece, segundo a minha humilde interpretação, que o legislador infraconstitucional, quanto mais um legislador que é uma legislação estadual e de emergência, possa fazê-lo. Essa seria, sim, uma hermenêutica jurídica. Mas eu respeito essa posição de uma interpretação literal. Exatamente por isso que eu penso que essa legislação ela vai continuar sendo motivo, objeto de debates, porque ela causa uma insegurança jurídica muito grande. Bom, gente, quem não assistiu, pode ir lá no nosso Instagram. Aliás, eu tenho um Instagram pessoal, Benizete Ramos, onde eu inicialmente eu estava inserindo várias aulas, vários cursos. Eu tenho muitas lives lá no meu Instagram pessoal, lives que eu fiz durante todo o ano de 2020, analisando a medida provisória 936, a 927, a 905, a lei 14.020, analisando com diversos colegas ou eu fazendo sozinho sistema de aula. Tá lá no meu Instagram pessoal, Benizete Ramos. Acontece que por força das pessoas que cuidam da rede social, que não sou eu mesmo, do BRM Curso Jurídico, foi criado, até em razão do site, o Instagram BRM e um outro canal de YouTube do BRM Cursos, além do site. Gente, eu estou muito modernosa. Eu que sempre disse que eu não gostava de meios telemáticos, de tecnologia, estou tecnológica desde que saiu a pandemia. Desde que saiu a pandemia. Então lá nós estamos iniciando vários conteúdos. Já temos algumas aulas de cunho mais acadêmico e vamos colocar bastante até o meio desse ano. Gente, eu adorei fazer esse debate com vocês. Pena que eu não pude ler todas as mensagens que chegaram, porque eu não ia conseguir concluir o raciocínio. Mas 2 coisas ficaram combinadas: que o debate vai continuar regado a um bom vinho, ok, meninos e meninas, e que nós não fechamos uma posição, porque eu não posso dizer que eu tenho uma posição fechada, eu tenho a minha interpretação. Mas eu gostei muito de debater com vocês, gostei imensamente. Vamos fazer outros. Surgiram aí temas para a gente fazer live. Eu fiz muita live no ano de 2020, depois eu achei que estava cansativo, que estava desgastante, que estava desnecessário, né? Tem muita coisa boa no YouTube, tem muita gente boa falando, mas essa foi assim fruto de uma absoluta necessidade de esclarecer, porque foram muitas perguntas e eu não estava dando conta
de responder. Gente, aquela pergunta clássica que eu faço sempre no final de aulas. Foi bom para vocês? Foi bom para vocês? Foi bom para vocês? Para mim foi ótimo. Surgiram lá, sigam o nosso Instagram, BRM Curso Jurídico, tem muito post. Lá a gente está fazendo pequenos posts que ela chama de estático. A minha querida Desirê é quem cuida da minha rede social. Um agradecimento muito especial aqui de público a Desirê. A Desirê, gente, é a moça que faz meus cards, não sou eu que faço aquilo não, embora eu seja artista. Mas quem faz é a Desirê. A Desirê, ela mora, a Desirê é de Aracaju, sabe? E ela é que faz as minhas redes sociais. Um abraço a Desirê, um carinho especial. E quem precisar dos serviços dela, pode contar. Ela bate um bolão e eu jogo uma bola para ela, ela pega rapidinho. Eu gosto da coisa mais eclética, mais lúdica. Gente, um beijo grande para vocês. Saudade dos meus amigos, dos meus alunos. Saudade dos encontros presenciais, e surgiram aí temas pra gente debater. Até a próxima. Ah, Magda, você tava aí, né? Então, ó, o convite tá feito. Vamos fazer aquela varanda aí, regada ao vivo pro debate. Afinal de contas, nós somos mulheres na luta. Somos mulheres na luta. Podemos fazer um Zoom aí virtual de debate. Podemos continuar esse debate aí. Gente, um beijo pra vocês. Eu vou sair aqui. Também gostei muito. Eu vou entrar em outro compromisso agora. Eu tenho um grupo de estudo agora que eu pertenço, que eu faço parte, agora às 19h30. Beijo pra vocês, carinhoso pra todos.